Bom dia, criançada! Hoje é segunda-feira. Iniciamos mais uma semana de aulas remotas. E você sabe que dia do mês é hoje? Número ordinal. Hoje é primeiro de março de 2021. Para iniciarmos mais um dia de aulas remotas, vamos começar cantando a nossa música do dia da semana. Vamos lá? 7 dias a semana tem. Quando um se vai, logo o outro vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Estudar! Muito bem, criançada. Agora nós vamos dar início ao nosso resumo de matemática. Dezenas, números de 0 a 20, números ordinais e adição e subtração. Vamos dar início com o estudo das dezenas. Você sabe o que é uma dezena? Lembra que nós já estudamos em sala de aula. Usamos o material dourado, o material de vocês que estava no estojo. Lembra daquela atividade que nós fizemos no pátio com os lápis de cor? Pois bem, prestem atenção ao texto. O que é dezena? O que é dezena? Agora eu vou falar. Conte devagarinho para não errar. Conte até 10. Agora você deve parar. Conte os dedos, tampinhas e botões. Desenhe pipas, bolas, luas e balões, picolés, lápis e colas. Você vai aprender. O que é dezena? É fácil entender. Já utilizamos o material dourado. Do lado esquerdo, você tem uma malha quadriculada, que representa uma centena. Uma centena equivale a 10 barrinhas. Olha a imagem do meio. Tem uma barrinha que representa uma dezena. Por que que é uma dezena? Já vimos em sala. Para formar uma dezena, é necessário 10 unidades de quadradinhos. A imagem que está do lado direito. Se nós tivermos 10 quadradinhos, nós teremos 10 unidades, uma dezena. E podemos trocar por uma barrinha dessa, que também tem 10 unidades. Portanto, uma dezena equivale a 10 unidades. Veja o exemplo a seguir. O primeiro, nós temos uma barrinha. Se uma barrinha vale uma dezena, eu tenho quantas unidades? 10 unidades. O segundo exemplo, eu tenho duas barrinhas. Então, eu tenho duas dezenas. Portanto, 20 unidades. Em seguida, 3 barrinhas. Cada barrinha tem 10. 10 mais 10 mais 10 dá 30 unidades. 3 dezenas equivalente a 30 unidades. Depois nós temos 4 barrinhas. Então, nós já sabemos que são 4 dezenas. Logo, são 40 unidades. Em seguida, nós temos 5 barrinhas, equivalente a 50 unidades. Do lado dos 50, nós temos 6 barrinhas.
se nós temos 6 barrinhas, nós temos 6 dezenas, equivalente a 60 unidades. Na última fileira, nós temos 7 barrinhas. Então, são 7 dezenas, logo, são 70 unidades. Depois, nós temos 8 barrinhas, 8 dezenas e 80 unidades. E, por fim, 9 barrinhas, equivalente a 9 dezenas e 90 unidades. Vejam só esse exemplo. Dentro da casinha, nós temos o número 15. O D representa as dezenas e o U representa as unidades. Qual desses exemplos da direita, os cubinhos e as barras, formam 15? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Vamos passar para o outro exemplo. Embaixo do 15, nós temos o número 18. O 1 está na casinha D, que representa as dezenas, e o 8 na casa das unidades. Você já contou ao lado direito qual dessas barrinhas e cubinhos que representam o número 18? E por último, nós temos o 19. 1 na dezena e 9 na unidade. Você já achou a barrinha e os cubinhos que representam o 19? Vamos ver a resposta. Então, vejam como ficou. O número 15 está ligado à coluna e barrinhas do meio. Uma barrinha e 5 cubinhos. O número 18 está ligado ao último exemplo. Uma barrinha e 8 cubinhos. O número 19 está ligado ao primeiro. Uma barrinha e 9 cubinhos. Portanto, nós temos 15, uma dezena e 5 unidades. 18, uma dezena e 8 unidades. E o 19, uma dezena e 9 unidades. Observe este exemplo. O primeiro conjunto tem quantos gorros? Vamos contar? A fila de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 gorros. O 2 fica na casa das unidades e 1 na casa das dezenas, conforme o exemplo. O segundo conjunto são quantos carrinhos de bebê? Então, vamos lá contar? A primeira fileira. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo, 6, 7, 8, 9, 10. E por último, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 carrinhos de bebê que formam o segundo conjunto. Então, o 1 fica nas dezenas e o 5 fica na casa das unidades. Observe esse exemplo, já fizemos ele. Uma barrinha, 10 unidades. Duas barrinhas, 2 dezenas, 20 unidades. 3 barrinhas, 3 dezenas, 30 unidades. 4 barrinhas, são 4 dezenas, que tem
40 unidades. 5 barrinhas são 5 dezenas, que são 50 unidades. Observe esse exemplo agora. A gente vai contar a quantidade de barrinhas e cubinhos que estão ao lado. Se eu tenho uma barrinha, eu já sei que eu tenho 10 unidades. Agora eu vou somá-las com os quadradinhos que estão ao lado. 10 da barrinha, 11, 12, 13, 14. Tá aí a minha resposta do lado. Eu tenho uma barrinha com 10 unidades. E quantos cubinhos que estão ao lado? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A minha resposta está bem ao lado. Depois nós temos 10 cubinhos que formam uma barrinha e mais 3 que estão ao lado. Então, temos 10 unidades, 11, 12 e 13, que está ao lado. Agora nós temos uma barrinha e 2 unidades. 10 mais 2 é igual a 12. Vocês conseguem contar o tanto de cubinhos que estão separados? Uma barrinha equivale a 10, mais 9 cubinhos que estão separados. Eu tenho 10 mais 9, que é igual a 19. E por último, nós temos uma barrinha, que vale 10, e 7 cubinhos que estão ao lado. Então, eu tenho 10 mais 7, 17. Agora, nós vamos entrar no conteúdo dos números de 0 a 20. Percebam o exemplo. Todos os números estão destacados em vermelho, com a escrita logo embaixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos completar a sequência? Todo mundo já sabe a ordem numérica, não é? Começamos pelo número 0. Quem é que vem depois do 0? Vamos ver como ficou a nossa resposta? 0, que é o que a questão já dá na centopeia, e de azul é a nossa resposta. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, que já estava na centopeia, 15, 16 e 17 é a nossa resposta. 18 é o último número no corpinho da centopeia. A nossa resposta é 19 e 20. Agora, vamos trabalhar os números ordinais. Como já vimos antes, nós usamos os números ordinais em várias situações do dia a dia. Algumas delas são: estabelecer ordem nas pessoas que estão em fila, nos andares de um prédio, nos competidores de uma corrida. Observe a imagem do pódio. No meio, nós temos, na parte mais alta, o primeiro colocado. Depois, do lado esquerdo, o segundo. E por último,
Em terceiro colocado, num degrau mais baixinho, o terceiro colocado. Observe o exemplo dos números ordinais que estão do primeiro ao 10º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Essa é a escrita dos números ordinais. Agora, observe a imagem e responda. Que desenho ocupa o terceiro lugar? Muito bem, é o dado. Qual figura ocupa o sétimo lugar? A pipa. E quem está em 10º? O peão. Muito bem. Agora vamos falar um pouco mais sobre a adição. Você sabe o que é adição? É a operação que consiste em juntar as quantidades, em somar. Veja o exemplo. Nós temos dois dados do lado esquerdo do vídeo. O primeiro dado, ele nos dá 3 pontos. Então, a gente vai preencher o primeiro quadrado. O segundo dado nos dá 5 pontos. Nós vamos colocar embaixo, no segundo quadrado. O sinal de cruz representa o sinal de adição. Então, nós vamos somar 3 mais 5. Vamos contar quantos pontos tem nos dois dados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 mais 5 igual a 8. A gente coloca no último quadrado. No exemplo que tem ao lado direito, o primeiro dado nos dá 6 pontos. Então, a gente coloca no quadrado que está ao lado. E o segundo dado nos dá 4 pontos. E nós escrevemos do lado também. O sinal da cruz representa o sinal de soma. Então, agora nós vamos somar 6 mais 4. 6 no dado de cima e mais 4 pontos no dado de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Coloca a resposta no quadrado de baixo, no último. Então, eu sei que 6 mais 4 é igual a 10. Nesse próximo exemplo, no conjunto de cima, nós temos 4 frutinhas na linha de cima e mais 4 na linha de baixo. Então, nós temos 4 mais 4, que é igual a 8. 4 mais 4 igual a 8. Já na imagem dos patinhos, a questão já disse que tem 6 unidades. São 6 patinhos que estão na lagoa. E quantos chegaram para tomar banho na lagoa também? 2. São os 2 que estão de fora. 6 mais 2 igual a 8. Então, nesse conjunto, nós temos 8 patinhos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre subtração. Você sabe o que é a subtração? É a operação que indica quanto um valor é retirado de outro valor numérico. Vamos ver esse exemplo. O dinossauro está segurando um balãozinho. O primeiro valor, 5.
E o segundo valor, 3. Use os seus dedinhos. 5 menos 3 igual a 2. Muito bem. Neste exemplo, nós temos 2 gatinhos, mas um está indo embora. Quantos gatinhos vão ficar? 2 menos 1 igual a 1. Só um gato vai ficar no conjunto. No segundo exemplo, nós temos um grupinho de tartarugas, mas uma também está indo embora. 5 menos 1 igual a 4. 4 tartarugas vão ficar no grupo e uma vai embora. Para finalizar, nós temos beterrabas. Quem aí gosta de beterraba? Eu adoro. Então, vamos lá. 3 menos 1 igual a 2. Eu tinha 3 beterrabas e comi uma. Sobraram 2. Mas eu continuei com fome. Aí, eu tinha 3 beterrabas e comi todas 3. Sobrou alguma? Não, não sobrou nenhuma. Igual a 0. Minha mãe também gosta muito de beterraba. Ela foi no mercado e comprou 4. Assim que ela chegou, comeu 2. Quantas sobraram? 2. Na casa do meu irmão também tem muita beterraba. Tinham 4 beterrabas lá. Eu, a minha mãe e o meu irmão. Cada um comeu 3. Quantas sobraram? Apenas uma. Muito bem. Na minha casa eu comprei mais 4. Só que só quem comeu fui eu. Dessa vez, ninguém mais, só eu comi. Se eu tinha 4 beterrabas e comi uma, eu fiquei com 3 beterrabas. Agora, para finalizarmos, vocês vão concluir a nossa atividade de exercício de revisão fazendo no caderno. Peça a ajuda de um adulto para resolver. Bons estudos!